Estou entrando aqui para uma live e a minha ideia era fazer uma live e eu não fiz muito, né? Não avisei. Na verdade, essa vontade de chegar aqui para conversar um pouco com você já estava acontecendo dentro de mim, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, está muito mobilizado por tudo que estamos vivendo aqui no Brasil. E eu me sinto responsável também, né, como psicóloga, para chegar aqui e falar um pouco sobre isso. Dividir com vocês algumas reflexões e de que maneira podemos nós estar mais capacitados para lidar com o luto na pandemia. Eu acho que de alguma forma todo mundo sabia que isso estava chegando cada vez mais perto de nós, que não era algo apenas que estava presente na Europa, Estados Unidos. A pandemia chegou aqui, está se aproximando mais, trazendo mortos e mortes, né? Acho até que a minha forma hoje de falar talvez seja diferente mesmo, né? Eu acho que falar sobre isso, né? Mesmo para você que me conhece e sabe o quanto que eu tenho, enfim, alegria, dinamismo, mas eu acho que quando a gente fala sobre esse assunto, não tem jeito, né? Eu acho que todos nós somos tocados e ficamos extremamente emocionados. Se você está acompanhando os stories, né? Eu acho que você viu ontem um takezinho que eu coloquei do Jornal Nacional, que eu acho que inúmeras pessoas acabaram republicando também esse trecho, e que eu acho que nos leva, obviamente, a essa grande reflexão, a essa parada e também de não pensar que isso pode ser normal. Sabemos que temos que ultrapassar isso, mas a gente não pode simplesmente achar que as mortes, os números, né, fazem parte desse cenário da pandemia. Eu acho que quando a gente trabalha com luto, e você que é psicólogo sabe disso, você que é humano e já passou de alguma forma por algum luto, né, porque isso é importante a gente falar, isso é o tipo de coisa que todo mundo passa ou irá passar. Ninguém pode fugir à dor de um luto. E eu sempre digo que atender um luto é algo muito delicado, difícil, e coloca todo o nosso conhecimento de lado, ao mesmo tempo que precisamos estar bem preparados também. Eu acho que falar de luto é falar de uma dor profunda, de um processo que precisa, né, acontecer em várias etapas. Eu acho que você também já sabe disso. Mas estamos diante, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas sim podemos, de um luto muito mais intenso, muito mais doloroso, muito mais impactante. Eu acho que é isso, né, que me traz aqui. E isso foi uma grande coincidência, eu já estava isso dentro de mim, eu não tinha anunciado nem para alunos, nem para ninguém. Para quem não conhece o meu trabalho, há muito tempo que eu sempre fiz um workshop, que de alguma forma está há algum tempo sem acontecer, que tem o seguinte título, né? Um workshop que eu fazia para pessoas, né? Não necessariamente psicólogos, mas também para psicólogos. E o nome dele era, né, mas ele continua sendo, ele está simplesmente guardado, Não Aprendi a Dizer Adeus, né? Eu acho que sempre a gente lembra de uma música, mas eu acho que é isso. Ninguém consegue aprender a dizer adeus. É sempre muito difícil quando estamos diante da morte. E não dá para se preparar para isso. É uma dor profunda, enfim, e que exige também um processo. Mas agora estamos falando, e é por isso que eu trago esse outro nome que, né,
acordei um dia inspirada com isso, querendo, eu falei assim, eu preciso falar sobre isso. E aí, o nome, que virou até um treinamento, mas eu não quero falar disso agora, é exatamente isso. Não consegui dizer adeus. Eu acho que é isso que está acontecendo com milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Traumas, dores que a pandemia está trazendo para todas essas pessoas. Eu acho que a gente precisa entender, sim, que esse tipo de luto, ele traz um diferencial, sim, que ele traz um diferencial na sua profundidade, na sua complexidade. E a gente precisa pensar que talvez o trauma, a recuperação dessa pessoa que perde alguém querido no meio da pandemia é muito mais profundo, doloroso e talvez leve um pouco mais de tempo. Eu acho que quando eu penso, né, e acredito que você está vivendo isso aí, também no seu isolamento, na sua quarentena. Todo mundo vivendo o isolamento, mas a gente sabe que diante do coronavírus, a pessoa pode apresentar os sintomas, ser isolada dessa família e ela pode sofrer talvez uma das mortes mais pesadas, né? Que é a morte solitária. E diante dessa morte, né? Famílias, pessoas queridas, perdem a oportunidade de se despedir. O que nós na Gestalt chamamos de fechar uma Gestalt, e como eu falei antes, né? Esse workshop que eu sempre fiz, não aprendi a dizer adeus, já que é algo tão difícil. Nesse momento, tudo fica mais potencializado. E não é nem mais uma questão de escolha. É uma questão de condição. Você não consegue dizer adeus diante de uma morte dessa. E você perde todos aqueles rituais tão necessários. Enterro, velório. E o que a gente pode fazer? O que nós, psicólogos, podemos fazer? Eu vou te perguntar, realmente, será que você está preparado para esse tipo de luto? Para acompanhar esse tipo de luto? Possivelmente não. Talvez a gente tenha aprendido na faculdade, né, algo relacionado ao luto, né, as etapas do luto, tudo isso. Talvez você tenha aprendido, estudado, já tenha no seu consultório. Mas hoje, o que começamos a viver é um outro tipo de luto, muito mais intenso, muito mais profundo. E que exige de todos nós mais habilidade, mais sensibilidade, mais recursos. É até difícil falar isso aqui, né? Eu pensei em trazer algumas anotações, claro que aqui não tem um viés de um curso. Na verdade, o que eu quero nesse momento é poder dividir com vocês isso que já estava dentro de mim e que, de alguma forma, eu venho falando por aqui. Todos nós sabemos que os médicos, de uma maneira geral, estão lá na linha de frente.
né? Na linha da frente, na batalha, na luta, para salvar cada vida. E nós estamos aqui, aguardando para acompanhar essas pessoas que estão passando por esse tipo de luto. Não tem como a gente não se emocionar, e eu estou extremamente emocionada ao trazer isso para você. E ontem, não sei se eu posso dizer feliz coincidência, eu estava preparando exatamente, né, com a minha equipe. Eu falei, olha, chegou a hora, o número está crescendo, e isso que já estava no meu coração de querer dividir com vocês, fazer alguma coisa nesse sentido, de um treinamento, enfim. Chegou a hora. Eu acho que os dados que ontem o jornal trouxe, o que você está acompanhando, a coisa está indo de uma forma realmente acelerada. E a gente vai precisar acompanhar esses clientes. Eles estão chegando no consultório e possivelmente vão chegar cada vez mais. Tentei ver aqui, antes de falar com vocês, o número que está agora, nesse exato momento que eu estou falando com você. Porque possivelmente, enquanto a gente está fazendo essa live, várias outras pessoas, centenas, estão morrendo aqui no Brasil e no mundo. Talvez o meu foco agora é trazer um pouco essa realidade que está perto de nós, porque eu não sei exatamente onde você está, mas no Brasil inteiro, a gente sabe que isso chega no nosso consultório. Estou no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que isso está em São Paulo, isso está na Amazônia. Enfim. E aí hoje já são 8.600 até agora. E eu nem trouxe as dezenas desse número. Eu não sei até meia-noite quantas pessoas vão perder a vida. E quando o repórter fala, né, que eram vidas, né? A minha reflexão também é pensar que são vidas e que todos nós, estamos nessa linha entre vida e morte. E qualquer um de nós, qualquer pessoa próxima, qualquer parente, podemos passar por essa dor. Que prejuízos essa doença está trazendo para as nossas vidas e para a vida de tantas e tantas pessoas que estão passando por um luto quase irrecuperável. Mas como eu acredito mesmo no potencial dessa pessoa, de cada ser humano, eu acredito que ela pode passar. Mas a gente sabe que isso é algo extremamente traumático. E essa demanda vai continuar crescendo. Pessoas cada vez mais vão precisar dos nossos serviços. E vai precisar de você aí desse lado, como psicólogo, capacitado, firme, sensível, como eu estou nesse momento agora, super sensibilizada, falando isso com você, com os olhos olhados, mas sabendo que é isso que precisamos fazer. Eu acho que, na mesma linha dos médicos que estão vivendo também momentos difíceis, extremamente difíceis, que talvez
nunca viveram antes e nem imaginavam que fossem viver isso. Nós também, psicólogos, estamos entrando num caminho que não poderíamos imaginar. Mas cabe a cada um de nós que assumiu esse propósito, não só na sua colação de grau em que a gente faz aquele juramento, mas na sua própria vida, na escolha de ser terapeuta, de acompanhar pessoas, de acolher, de ajudar pessoas a ficarem vivas, a terem vida. A gente vai precisar desse trabalho. E a gente vai precisar ser muito forte para lidar com tudo isso. E aí você pode me perguntar: tem jeito, Tereza? Tem. E meu compromisso, ele é com a humanidade e é também com você. E é por isso que eu estava aguardando, né, esse evento. E claro que a minha live aqui não é apenas para divulgar esse treinamento. Às vezes eu venho aqui, faço uma live, falo também, né? Você que está acompanhando, tem inúmeras coisas acontecendo no Instituto. Mas hoje eu queria trocar com você, falar da importância disso, desse cuidado especial, desse luto complexo. E é exatamente em função disso que eu pensei, né? E realmente, eu digo a você, foi pura coincidência. Eu sei que a coisa está crescendo e eu já estava me preparando de alguma forma. Ainda não havia nem falado com a minha equipe, mas eu sabia que... E você que estava acompanhando o desafio gestáltico sabe que eu já vinha comentando isso. Que a coisa podia piorar, que a gente, de alguma forma, teríamos que estar mais capacitados, mais treinados, né? Claro que o desafio foi falar muito do treinamento online, mas falando da Covid, ela está aí, ela está mexendo com todos nós. Para você que está acompanhando as nossas divulgações, que de ontem para hoje, né? Eu já trouxe o nosso encontro carioca também. E ele traz esse título também, pensando nesse colapso emocional. E aí estava na hora, que essa hora chegou. Eu quero fazer esse treinamento com você. E esse treinamento foi pensado com muito carinho, inclusive o nome. Porque talvez seja essa frase que mais vamos escutar no nosso consultório. Não consegui dizer adeus. E para você que é psicólogo, talvez já tenha escutado essa frase de alguém que não chegou a tempo no hospital, ou um tipo de morte que não foi possível se despedir dessa pessoa. A gente sabe que existem inúmeras mortes onde esses rompimentos, né, vão acontecer. Mas o que estamos vivendo hoje é muito pior. Somos isolados desse ente querido ao colocá-lo num atendimento, num hospital. E a gente não sabe se vai conseguir ver essa pessoa de novo. E nesse processo em que tudo está piorando a cada dia, essa é uma realidade. Então, quando eu fiz questão de colocar até esse take aí, que você certamente deve ter visto, e também se emocionou, e o que me chamou a atenção, porque eu estava exatamente fechando
o treinamento quando vem essa notícia, né? Ou talvez a forma como foi colocada, porque isso já é uma notícia diária, quantas mortes, e talvez a fala desse apresentador foi exatamente para fazer a gente pensar e não contar isso apenas como números. E eu acho que a frase, né, que me bateu eram vidas. E aí a gente já percebe que os estudos já mostram isso, né? De cada pessoa que morre, de 6 a 10 são impactadas. Então, além dessa pessoa que deixa de existir, 6 a 10 pessoas começam a viver esse tipo de luto profundo, complexo, quase incurável, quase irrecuperável. Então, isso tudo me mobilizou e continua me mobilizando para poder estar junto com você, falando mais sobre isso. Acho que a nossa dificuldade dentro do consultório é exatamente pelo fato de não ter exatamente o que fazer, o que falar. Trabalhar com luto é acompanhar uma pessoa, várias pessoas, com uma dor que não tem consolo, que não tem... Eu gosto de dizer sempre que dentro do consultório a gente tem muitos e muitos clientes que trazem fantasias, ilusões e, obviamente, trazem muito sofrimento em função disso. Mas o sofrimento de um luto, de uma morte, isso não é fantasia, isso é real, isso dói. Isso mexe profundamente com cada um de nós, como humanos e, claro, que como terapeutas. E foi pensando, então, nisso tudo que eu estou chegando hoje aqui para te convidar para um evento, para uma reflexão, antes de qualquer coisa, e também para esse evento. Não consegui dizer adeus. Como eu falei anteriormente, não consegui é algo mais difícil do que não aprendi a dizer adeus. Como é que vai ser esse treinamento, hein, Tereza? Eu vou te dizer rapidinho. É um treinamento, vai acontecer no dia 23 de maio. E se você prestar atenção lá, a gente já está divulgando, vai ser um sábado de 10 às 13 horas, 3 horas. Às vezes algumas pessoas perguntam, como é que é esse treinamento? A gente dá uma paradinha de 15 minutos para todo mundo tomar um cafezinho, como se a gente estivesse ali num coffee. E eu quero te ajudar a construir, né, uma clínica, se é que a gente pode dizer, do luto. Talvez muito ousadia, mas é te preparar para lidar com esse tipo de morte. Pensar na escuta fenomenológica, a escuta da dor profunda da morte, nas próprias etapas que todo mundo de alguma forma conhece, como é que a gente trabalha cada uma delas, como a gente fecha essa gestalt.
recursos, experimentos em Gestalt terapia que podem te ajudar. Então eu coloquei um preço, eu vou te dizer até aqui, R$57. Eu quero ver você nesse treinamento comigo. Sabe por que eu quero você comigo? Vou te dizer. A gente da Gestalt não usa muito porquê, mas eu vou dar esse porquê para você. Porque você, vocês, eu, todos nós, neste momento, temos a obrigação de estar preparados para esse processo de luto profundo que está chegando, que está batendo no nosso consultório. A maioria de nós, ainda, de modo online. Talvez a pessoa desse luto talvez nem consiga chegar em casos mais graves. Já recebi muitas e muitas pessoas no processo de luto que foram trazidas. Não tinham nem condições. Eu não preciso dizer para você as consequências de um luto. E talvez um deles seja a depressão. Que, aliás, o luto é digamos, uma das questões que podem levar uma pessoa para um processo de depressão profunda. Será que aprendemos realmente a escutar a dor do luto? Possivelmente não. Eu estou emocionada aqui falando com vocês porque, assim, não só tantas e tantas pessoas que eu já acompanhei numa travessia tão difícil, talvez a travessia mais difícil. E volto a dizer o que eu falei para quem chegou agora, no início da nossa live. Ninguém está preparado para isso, ninguém está preparado para um luto e todo mundo passa por isso. A gente não tem como escapar da dor do luto. E aí eu fico pensando em inúmeras situações que eu já ouvi em supervisão, né, de psicólogos, e que na sua, digamos, na sua própria angústia de lidar com a morte, porque eu acho que esse é o sentimento que mais acontece com todos nós, terapeutas que não dão conta. E é difícil mesmo. E quando o nosso cliente chega no consultório e traz a morte de um ente querido, parece que o terapeuta fica meio incomodado porque essa pessoa só traz isso ou ela está meio deprimida. E é nessa hora que eu fico pensando, será que fomos preparados para esse tipo de atendimento? O mais difícil, eu vou repetir aqui, é o mais difícil. E talvez o mais simples. Mas isso também não ensinaram pra gente. Não acho que o nosso papel é apenas acolher, abraçar, servir essa pessoa com lenço de papel, ou muito menos chorar junto. Não. O que talvez essa pessoa precise mesmo é de uma escuta. E uma escuta de uma dor que é muito difícil da gente escutar.
E hoje essa dor vai chegar com uma frase. A frase desse workshop é uma frase que já chegou e vai chegar cada vez mais no nosso consultório. Não consegui dizer adeus. E isso vem recheado de culpa, de ressentimento, de inúmeras situações, de negócios inacabados que eu tenho com aquela pessoa que foi embora. E eu não vou ter tempo de velório, de enterro, nem mesmo posso olhar mais para essa pessoa. Porque na grande maioria, esse caixão também já vem fechado. É tudo muito forte, gente. Muito. Mas é isso. Eu sabia que essa live ia ser diferente de todas que eu fiz até hoje. Eu tô muito emocionada de vir aqui falar com você. Porque eu sei que vai ser difícil. Já tá sendo difícil, né, gente? Mas a emoção que eu trago aqui, nesse momento para você, para vocês, é uma emoção que possivelmente eu não posso na frente do meu cliente. Mas eu vou me permitir agora aqui com você chorar, porque eu estou dividindo essa dor humana que milhares de pessoas estão sentindo ao redor do mundo. Tem gente que pede desculpa pela sua emoção, pelo seu choro. Eu não vou pedir, não. Talvez você esteja me escutando aí e esteja buscando também um lenço de papel. Meu convite é esse, eu quero estar com você nessa. Eu quero poder... Eu gosto muito de usar essa palavra por aqui, né? Instrumentalizar. E se você acha que não é possível, é. Eu não quero estar simplesmente olhando apenas para o meu cliente e achar que eu não posso fazer alguma coisa para ajudá-lo. Mesmo diante dessa dor, mesmo diante das nossas impossibilidades, da nossa impotência. Eu acho que é isso que o luto, né, o trabalho de luto, nos leva. Mas eu sei que cada um de nós pode dar o melhor de si, utilizar, e aí eu vou falar da Gestalt para você que gosta dessa abordagem, todos os recursos, exatamente para trabalhar com o luto, com a terapia do luto. E quando a gente fala de uma escuta fenomenológica, não é apenas escutar o meu cliente, mas é escutar a dor do meu cliente, a dor de um luto muito mais profundo, muito mais difícil. A convocação já foi dada aqui. Quero te ver.
dia 23 de maio. Anota aí na tua agenda. Entre em contato com a equipe. Eu estou preparando algo muito diferente de tudo que eu preparei até hoje na minha vida. Talvez alguns de vocês aqui já tenham participado, conhecem esse workshop, Não Aprendi a Dizer Adeus. Como eu falei no começo também, eu não estou fazendo nesse momento esse workshop, mas diante de tudo isso ele veio à tona. Só que ele veio de uma forma diferente, muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais difícil. Eu acho que não conseguir dizer adeus é uma expressão que fica hoje no nosso coração, que eu quis dividir hoje com vocês nessa live. Já que a gente não pode fazer nada com essa pessoa com essas pessoas que de alguma forma estão morrendo de forma solitária, enfim. Que a gente possa fazer pelos que estão vivos. E que essas pessoas que ficaram por aqui vivas possam continuar tendo vidas. Ao falar aqui, eu me lembro de várias pessoas que chegaram no meu consultório, às vezes até com as extremidades geladas. Já vivi algumas situações em que pai, mãe, irmãos trouxeram uma pessoa que não tinha perdido a vida diante de um luto profundo. E eu não vou dizer que foi fácil. Mas eu sei que nós, terapeutas, que estamos aí aguardando, eu venho falando isso sempre nessas lives, os médicos estão lá. E nós estamos aguardando aqui para acolher tudo que está acontecendo nessa pandemia. Das pessoas que ficaram vivas. Então, vou parar por aqui. Vou agradecer a cada um de vocês que ficaram por aqui, ouvindo um pouco algumas das minhas reflexões. E te convocando, então. Anota aí na tua agenda. 23 de maio, sábado. E eu fiz questão de colocar um preço bem popular. Porque eu não quero que você não apareça, porque você não tem recursos. A gente tem. Junta aí sua grana, se o negócio tá difícil. Mas tenha certeza de que é um trabalho. E eu volto a dizer, um trabalho inédito. Nesse sentido. Que eu tô preparando com muito carinho para você. Me sinto responsável nessa hora de te ajudar a passar essa caminhada, que vai ser dura, vai ser difícil. A gente já sabe que começou, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Quais as consequências psicológicas do impacto de tanta dor. Já falei aqui que são traumas. O não conseguir dizer adeus é trauma. É diferente da dor do workshop que eu oferecia antes.
Não aprendi, porque todo mundo, como eu falei, não aprende. Mas não consegui. Isso traz danos profundos. E antes de fechar, acho que você está acompanhando. Ontem foi apenas uma coincidência no que eu estava finalizando esse workshop para te oferecer. Veio a notícia, pelo menos, como eu volto a dizer, não foi uma notícia nova, mas eu acho que trouxe ontem uma configuração para muitas pessoas. Pensar que as mortes estão acelerando a cada dia. E eu já estava com tudo pronto aqui, anunciando quando me veio essa fala do apresentador. E junto com isso, algumas pessoas já receberam aí o título, né? Porque vai ser uma novidade agora. O Encontro Carioca, ele não vai deixar de acontecer. É claro, ele não podia deixar de acontecer. E ele vai acontecer de uma forma diferente também, como tudo agora, né? Como o Instituto Carioca já é comprometido com a forma online, né? O formato online. Não foi difícil imaginar que poderíamos oferecer para você esse encontro, o Encontro Carioca, o 17º, gente, são 17 anos fazendo Encontro Carioca. E ele também vai fazer, ele vai acontecer esse ano de um formato diferente. Mas ele não vai deixar de acontecer. E, se você já viu o título, a gente vai falar exatamente do colapso emocional. Do colapso emocional da humanidade. 25 de julho. Ainda tem um tempo aí, a gente já abriu no primeiro lote, etc. Será um dia inteiro em que vamos falar de tudo que está acontecendo agora, de como nós, psicólogos, precisamos estar preparados. A programação ainda não saiu, mas o título eu acho que você já entendeu. Algumas pessoas estão querendo saber ainda a programação, mas eu acho que pelo título já dá para sentir que é algo que com certeza vai te ajudar a viver tudo isso. O agora, e eu já estou lá na frente. Eu não estou só na pandemia, eu também já consigo. E acho que você também imaginar o que será da pós-pandemia. Então eu quero falar do hoje, da pandemia e também da pós-pandemia. E pensar exatamente esse cenário desse colapso emocional da humanidade. Vamos refletir isso, né? Com a Gestalt terapia, com todos os recursos da Gestalt terapia para a nossa prática clínica. Porque é isso que eu gosto de fazer sempre com você, né? Não só trazer essas reflexões, mas pensar como é que isso vai funcionar no nosso dia a dia. Em cada consultório, em cada plataforma. Tudo isso para te ajudar a estar mais capacitado para acompanhar, acolher e acompanhar a dor humana diante desse colapso todo. Ninguém imaginou, nem você, nem eu, né? Nenhum de nós, que poderíamos um dia viver tudo isso que estamos vivendo como pessoas, e eu chamo a atenção aqui como profissionais. Mas está acontecendo. E a nossa profissão, mais do que nunca, é algo fundamental para a humanidade, para a sociedade. E você tem que estar nessa guerra também. Assim como os médicos. Está na hora de nós, psis, entender qual é o nosso propósito de vida. E como eu falei anteriormente, não apenas no juramento, mas na nossa prática. Está na hora de todos nós estarmos realmente implicados com tudo isso. Eu vou ficar por aqui hoje. Tem muita coisa aí acontecendo no Instituto, mas hoje eu queria trocar isso com você. Obrigada.
por essa troca. Um grande beijo, uma ótima noite para você.